Olá, tudo bem? O programa Repercutindo de hoje recebe o jornalista, apresentador de TV especializado em direito do consumidor e também deputado federal em seu sexto mandato, Celso Russomano, do Republicanos. Desde já, eu agradeço a participação e já começo perguntando como é que é essa sua relação com a cidade de Sapiranga? Então, desde já, obrigado pela presença e nos fala um pouquinho dessa sua relação com a cidade. A minha relação, bom, em primeiro lugar, oi para todo mundo, A minha relação com Sapiranga é uma relação familiar, Eu tenho aqui minha cunhada, o Pablo, que é meu sobrinho, o Pablo, o pessoal conhece ele como Pablo Ideal, Ele gosta de política, etc. E eu venho aqui sempre para dar força para ele. Então, todos os anos, no mês de julho, a gente dá uma passadinha por aqui, no mês de janeiro ou dezembro, a gente está passando por aqui, porque a parte da família está aqui, parte está em Três Passos, Uhum. E eu ainda tenho isso por parte da minha mulher, A família Neuland, ou Neuland, Cada um fala do jeito. Quem fala alemão fala Neuland, Quem fala em português fala Neuland. Mas eu tenho família russomano também, em Pelotas, que é a família por parte do meu pai, a família de origem italiana. Parte dela veio para o Rio Grande do Sul e parte dela se formou lá em São Paulo, quando vieram da Itália para o Brasil. E aí essa relação é uma relação muito querida, Eu gosto, adoro o Rio Grande do Sul, a gente está sempre por aqui e eu sou um ciclista nato, Então eu pedalo aqui pelas montanhas, aqui na região. Hoje mesmo eu estava pedalando em Dois Irmãos, aquela região. É uma geografia boa, Muito boa para pedalar. Então eu tenho uma bicicleta aqui, tem bicicleta lá em Três Passos, como eu sou parlamentar do Mercosul, tenho uma bicicleta em Montevidéu, no Uruguai, tem em Brasília, tem em São Paulo, tem na Litoral, tem em Campos do Jordão, que é uma cidade... Eu vivo pedalando por onde eu ando, E para manter a forma é legal. Mas eu adoro Sapiranga, sou recebido com muito carinho aqui na cidade sempre e vou continuar vindo para cá. Que bom. Vou falar um pouquinho de política então. Qual é a sua avaliação hoje do cenário político? Uma avaliação também do governo Bolsonaro? Como é que tem avaliado esse ano e pouco de governo? Bom, eu sou suspeito para falar porque eu sou o vice-líder do governo no Congresso Nacional, Câmara e Senado. E então eu torço para que o governo dê certo, Não sou do PSL, sou do Republicanos. Mas a gente está fazendo um trabalho, até pela amizade que eu tenho com o Bolsonaro, já de muitos anos, fomos deputados muitos anos juntos dentro do Partido Progressista, então nós temos uma amizade boa. Ele está fazendo tudo para tentar acertar, mas não é fácil quando você muda da água para o vinho, Você tem questões ideológicas no meio do caminho, e aí esse processo de mudança é um processo lento. Mas ele está fazendo tudo para acertar. A ideia dele é conseguir melhorar a situação do Brasil e na economia ele já conseguiu isso, Nós estamos colhendo frutos aí, nós começamos a gerar empregos de novo, A economia começou a crescer, Nós fomos aplaudidos de pé agora em Davos pela economia, pelo processo econômico que o Brasil está enfrentando, As empresas do mundo voltaram a investir no Brasil porque elas estavam com muito medo por uma questão de insegurança jurídica. Então, o Brasil fez o seu papel, não só agora nesse governo, mas nos governos passados também, como algumas reformas importantíssimas, para a gente fazer com que a segurança jurídica volte a existir. Então a reforma da Previdência foi extremamente importante para o Brasil, se a gente for considerar que as empresas estavam saindo do Brasil por insegurança. Aí você vai me perguntar, Fábio, mas que insegurança, Qual o problema de você não ter uma reforma previdenciária? O problema é o seguinte... Você que está nos acompanhando, se você voltar aos anos atrás, a gente tinha uma exposição recentemente lá no Congresso Nacional da família de Dom Pedro. Se você for ver a faixa etária, ou melhor, a longevidade dos brasileiros naquela época, chegava a 55 anos. Poucas pessoas chegavam a 60. Poucas pessoas. Esse processo foi se modificando ao longo dos anos. Então, hoje a média de vida do brasileiro
na classe média está chegando a 80 e poucos anos, né? Mas não é só a classe média, então vamos considerar embaixo, está chegando a 78 anos. Então, as pessoas às vezes estão mais tempo aposentadas do que no trabalho. E esse é um problema aqui no Rio Grande do Sul, seríssimo. Né? Se o Rio Grande do Sul não fizer a sua reforma da Previdência, se o Rio Grande do Sul não resolver o problema com os professores, não resolver o problema com a Brigada Militar, nós vamos ter um sério problema daqui para frente. É insustentável. O país tem um passivo de pagamento para o servidor público maior do que ele consegue suportar. Então a gente está vendo o quê? As pessoas sendo pagas atrasadas, e até funcionários públicos dizendo assim nas ruas para mim, olha, já estou até me acostumando a receber atrasado. Isso não pode ser assim. Né? Nós temos que ter uma máquina pública enxuta, né? E fazer com que o poder público seja presente na vida do cidadão, né? Nos serviços públicos de qualidade, né? Uma educação com qualidade, saúde com qualidade, segurança pública com qualidade. A gente não pode ver, como a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, os presos dentro das viaturas de polícia. Isso é um absurdo, né? Só que a estrutura é tão pesada que não sobra dinheiro para fazer o mínimo, né? Que é a obrigação do poder público, que é segurança, educação e saúde. Esse é o tripé constitucional, é isso que a gente tem que buscar, né? O Brasil não tem que ter empresas estatais espalhadas por tudo quanto é lugar e a gente pagando uma conta que não é nossa. Ou seja, as empresas não dão lucro e a gente continua pagando essa conta para fazer bonito e dizer, não, nós somos dono do Estado. Não, o Estado tem que dar o que a Constituição determina. Saúde, segurança e educação. O resto, o Estado tem que fiscalizar. Né? Para que você não tenha serviços públicos com preços altos. Né? Então, quando nós fizemos as reformas todas no setor de telecomunicações, era para que a gente tivesse o preço da linha telefônica barata. Quem voltar uns anos atrás vai lembrar que uma linha telefônica custava R$5.000. Hoje a linha telefônica não custa absolutamente nada. Diga-se de passagem, telefone fixo ninguém nem mais quer, né? As pessoas estão atrás do celular. Hoje você tem um celular no pré-pago, você paga 20, 30 reais por mês, você tem um pré-pago, você usa o Wi-Fi e liga de qualquer lugar com Wi-Fi. Essas mudanças aconteceram porque o Brasil fez a sua lição de casa. Então, nós vamos cair mais. Vocês vão ver que o preço da telefonia vai ser cada vez mais barato por conta da concorrência. Essa concorrência que existe na telefonia tem que existir nos outros setores. A gente não tem que ter água cara, não tem que ter energia elétrica cara, tem que ter preços que são suportáveis pela população. Esse é um processo que a gente tem que desenhar daqui para frente para fazer esse Brasil crescer. Celso, a gente falou de telecomunicações e tal. Vamos falar então um pouquinho da tua trajetória. Me fala um pouquinho, trabalhou em rádio também, em televisão. Me fala um pouco rádio. Dessa tua trajetória então na área da comunicação. Eu comecei no rádio na década de 80. O rádio é espetacular, né? Porque o rádio você falando com as pessoas, você faz ela no imaginário sonhar, né? Viver, né? Então as pessoas antigamente, né? Hoje em dia não, você está no rádio, as pessoas estão te vendo pela internet, né? Mas as pessoas ficavam imaginando como é que era um locutor com aquela voz maravilhosa, né? Imponente, etc e tal. Mas eu comecei no rádio, depois fui para a televisão e fazia programas de variedades, né? Eu tinha um programa que mostrava viagens, passeios, as baladas, etc e tal. Mas um belo dia eu fui vítima, como todos nós podemos ser em qualquer momento, de uma negligência médica. E minha primeira mulher faleceu por negligência médica no hospital de São Paulo. E aí eu peguei toda aquela estrutura que eu tinha, câmeras, etc e tal, e comecei a usar para defender as pessoas. Então primeiro na área médica, né, por conta do que aconteceu com a minha mulher, depois em outras áreas. E aí começou esse negócio da defesa dos direitos do consumidor, que quando eu comecei não tinha nem o Código de Defesa do Consumidor ainda. Temos uma legislação consumerista extremamente importante e o meu trabalho foi se desenvolvendo e foi caindo para o lado, sair do lado da variedade, da noitada, das coisas boas, etc. para fazer a defesa dos direitos do cidadão e do consumidor. E aí a gente foi crescendo nisso, crescendo. Hoje eu atendo em média em São Paulo de 50 a 100 pessoas por dia gratuitamente,
né, no meu escritório. Tem o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, que também atende as pessoas gratuitamente. Todo o trabalho é gratuito, ninguém paga absolutamente nada. Eu mantenho do meu bolso, não pego recurso do governo de ninguém, eu mesmo mantenho. Graças a Deus eu posso pegar o meu salário que eu ganho como deputado e colocar para isso, e tem outras atividades como a televisão e meus negócios que me sustentam, então eu posso atender gratuitamente as pessoas. Atendo também pela internet, pelas redes sociais, todas as redes sociais. Tem um canal no YouTube que é Celso Russomano, com 2 N's no final. Esse canal hoje já está com quase 300 mil inscritos, e lá a gente põe as reportagens de defesa do consumidor e mostra como é que são as coisas do dia a dia das pessoas, e vai ensinando, né? E esse trabalho é um trabalho forte, né? Estou lá na Record, todos os sábados ao vivo, né? Agora estou de férias, então eu deixo algumas reportagens gravadas, mas eu tenho o sábado das 5 e pouco da tarde, quando acaba o filme, até 7 horas da noite, eu faço só no Cidade Alerta Defesa do Consumidor, e está indo muito bem. A gente campeão de audiência, né? Também faço no Hoje em Dia na segunda-feira de manhã. A última segunda-feira nós somos primeiro lugar em audiência, ou seja, a gente tem, graças a Deus, um público fiel que gosta de ver o que acontece e gosta de aprender sobre o direito do consumidor. Bacana, eu também não vou deixar de questionar, né? Hoje, assim, nessa tua área, nessa tua especialização, quais são as empresas, assim, que, não as empresas em si, mas quais são os setores, assim, que mais costumam dar trabalho e que costumam cometer as maiores desrespeitos ao É bem sazonal. É bem sazonal, vou te contar. Por exemplo, começo do ano agora, aí começa material escolar, Olha só. Ensino, né? O ensino particular, às vezes o ensino público, que as escolas públicas começam a cobrar algumas taxas que são indevidas, né? As mensalidades escolares, mensalidades das faculdades, das universidades de uma maneira geral. Isso com certeza no começo do ano vai pegar, né? Preço de material escolar, práticas abusivas, ou a escola também diz assim, olha, eu vou dar a vaga para o seu aluno, mas tem que trazer papel higiênico, tem que trazer folha de sulfite, tem que trazer isso, tem que trazer aquilo. Então, por exemplo, material para que o aluno use até o final do ano e dê satisfação ao pai do aluno é perfeitamente viável, não tem problema nenhum. Agora, material de limpeza, material de uso das pessoas, como por exemplo papel higiênico, toalha para secar a mão, sabonete, etc. Isso é sazonal. Aí tem uma parte do ano que vem a Agência Nacional de Saúde Suplementar e dá aumento para os planos de saúde. Aí eles detonam, aumentam o que eles querem, fora dos limites, aí a gente tem que ir para cima dos planos de saúde, etc. Aí, em determinado momento, você tem problemas com a telecomunicação, então você vai ter problema com telefones celulares. Aí de repente a Agência Nacional de Telecomunicações resolve que a internet fixa deve ser cobrada por minuto. Nós chegamos a levantar 12 milhões de pessoas no Brasil. Eu ameacei a Agência Nacional de Telecomunicações a fazer com que os 12 milhões de pessoas que estavam me seguindo entrassem com ações na justiça, né, individuais, cada uma ação, questionando os contratos de venda de internet fixa para suas residências, para os seus escritórios. E aí quando eles viram que o negócio ia ficar complicado, que eles não iam conseguir segurar o povo brasileiro, eles voltaram atrás e mantiveram o que era antes. Então isso é muito sazonal, né? Então, cada hora vem um problema, a gente vai sentindo o problema, aí vem a Agência Nacional de Energia Elétrica, que deveria defender o povo brasileiro, como as outras agências também, e resolve dar aumento na energia elétrica. Aí as companhias de energia elétrica sobem lá em cima, a gente tem que fazer auditoria, tem que ir para cima, pôr o Tribunal de Contas, ver se a agência está de fato, se a companhia de energia elétrica está cumprindo de fato o aumento do jeito que deveria ser. Não para. Isso é cíclico e é ano a ano e vai ser sempre assim, porque infelizmente aqueles que estão com o poder econômico nas mãos querem ganhar mais do que devem, né? Não me importa o que ganhe, eu também sou empresário, também quero ganhar, mas quero ganhar, né, dentro de um conceito, sem abusividades, né, em cima do povo brasileiro. Tá ok.
O programa Repercutindo vai ficando por aqui. Desde já agradeço a participação dele, né? Que é jornalista, apresentador de TV, advogado, deputado federal em 6º mandato, é isso? 6º mandato. Celso Russomano, obrigado pela presença, obrigado por estar participando do nosso programa Repercutindo. Eu que agradeço, Fábio. Um abraço a todos vocês, parabéns pelo programa, viu?